Olá, pessoal! Eu, Luiz Felício, estou mais uma vez aqui no canal Telamix e hoje eu reservei esse espaço para nós conversarmos um pouco a respeito da tal polêmica que está invadindo seriados, filmes, histórias em quadrinhos e outras mídias deste segmento, ao qual é defendida a inclusão de algumas bandeiras. E, na opinião de alguns, isso acaba sendo forçação de barra, mais popularmente dizendo, a tal da lacração. Nessa última semana, por exemplo, nós tivemos aí um esportista que fez a postagem do Superman em seu Twitter beijando a Mulher Maravilha em um protesto contra essa nova versão que a DC está anunciando do tal super-homem gay. Já no cinema, foi muito criticado, por exemplo, o último filme do 007, por apresentar a sua substituta sendo uma mulher, dando ênfase, segundo muitos, à tal bandeira do feminismo. Bom, resumindo os fatos, porque se a gente ficar aqui dando uma lista de tudo o que está acontecendo, o vídeo ele vai acabar ficando muito longo e, sobretudo, vai fugir do foco principal ao qual eu gostaria de conversar aqui com vocês. Vou sim emitir a minha opinião, afinal de contas, eu acredito que nós ainda vivemos num país democrático e, assim como diferentes lados têm o seu direito de dar a sua opinião, eu acredito que eu também tenho o meu pequeno quadrilátero aqui para assim fazê-lo também. Eu vejo da seguinte forma: se você tem um personagem ao qual ele foi inventado, escrito, elaborado com aquela determinada origem, aquilo deve ser mantido. Porém, essa é minha opinião, porque sim, eu sou um pouco conservador nessa forma de pensar. Porque foi o tocante que gerou muitos protestos dos fãs, por exemplo, no 007. Que existem coisas ali que mexem diretamente com a origem, com a elaboração, processo de criação do autor. E você simplesmente passa por cima daquilo para politicamente agradar alguns. Eu vejo que, por exemplo, no segmento do LGBTQI+, como é chamado hoje, deve sim existir o seu espaço de fala, deve sim existir o seu lugar. Haja visto, meus amigos, que eu fiz uma lista aqui de alguns filmes que eu gosto muito e que são embasados nesse tema, certo? Por exemplo, quem aí já assistiu O Segredo de Brokeback Mountain, com Jake Gyllenhaal e o Heath Ledger? Sensacional esse filme. São dois vaqueiros que têm ali, na visão da sociedade, que são homens héteros, um inclusive é pai de família, mas, no entanto, eles acabam assumindo o seu lado gay, né, e até mesmo um amor que é colocado nas telas através dos dois. Um roteiro muito bem escrito, uma história muito bem apresentada, uma atuação impecável dos dois atores. Azul, a cor mais quente, que inclusive a Leia Seydoux, que é a Bond Girl, que nós estávamos citando ainda há pouco, fez esse filme, né, onde duas garotas ali acabam tendo um relacionamento. É um filme francês, inclusive com até algumas cenas bem picantes. É um filme que eu considero muito bom, muito legal e que inclui o segmento LGBTQI+, também. Boys Don't Cry, então, é sensacional, que é um filme com a Hilary Swank, que ganhou o Oscar como melhor atriz, inclusive, por interpretar essa personagem.
Quem não assistiu ainda Garotos Não Choram, Boys Don't Cry, eu recomendo que faça imediatamente. É um show de atuação, principalmente da atriz. O super divertido Priscila, Rainha do Deserto. Não existe nada, na minha opinião, a quem contra você incluir o segmento do LGBT no cinema. E sim, da maneira que você não pode, certo, ultrapassar, certo, os limites e querer adulterar a forma que foram criadas outras histórias, a forma que outros personagens estão ali. Ah, de repente, por exemplo, não, vamos pegar aí, por exemplo, um filme aí, um personagem e tal, e vamos desconstruir totalmente ele. Por exemplo, então, o Capitão América não vai ser mais azul, ele vai ser verde, o Hulk vai passar a ser lilás e por aí vai. Você pode criar outros personagens e incluir, na minha opinião, em algumas histórias, sem você passar por cima de outras. É essa a minha sincera opinião. Vamos entrar agora, por exemplo, no tocante aí do feminismo. Eu acho fantástico, de fato, as mulheres terem sim o seu lugar na sociedade como elas devem ter. Afinal de contas, eu penso da seguinte forma: se não fossem as mulheres, nós que estamos aqui hoje, eu fazendo esse vídeo e você que está aí me assistindo, não estaríamos nesse mundo. A mulher, sim, ela tem que ser ultra mega valorizada, pois é ela que gera a vida, é ela que dá a luz a todos os seres humanos que estão nesse mundo. Porém, você não pode exagerar na coisa. Sabe? Que começa a ficar uma coisa meio chata. Ah, não, porque ela tem que provar que isso, ela tem que provar que aquilo. Não, ela é a senhora de tudo. Ela tem que sobrepor tal personagem. Ok? Eu vou citar aqui de novo alguns filmes que, sem lacração, sem forçação de barra, fizeram personagens que mostram o empoderamento feminino sem forçação de barra alguma. A que me vem na cabeça, primeiramente, a Tenente Ripley, de Alien, o Oitavo Passageiro, né, interpretado pela belíssima Sigourney Weaver. Meu, esse filme foi feito lá no final da década de 70, quando nem se falava em feminismo, empoderamento feminino e etc e tal. Olha a força que tem essa mulher naquele filme. Ela é a única sobrevivente e depois ela vai bater no Alien nos outros filmes também. Ok? Recentemente, a Charlize Theron fazendo a Furiosa, Imperadora Furiosa, que agora vai ter a continuidade, inclusive, no filme solo, com a Anya Taylor-Joy fazendo a personagem. Meu, sensacional. E agora eu quero fazer até um corte aqui nesse vídeo. Vamos falar um pouco a respeito da Xena, a Princesa Guerreira. Nos idos dos anos 90, surgia essa personagem no spin-off do seriado do Hércules, que acabou sendo dirigido pelo Sam Raimi, que trazia uma belíssima heroína, no caso é interpretada pela atriz Lucy Lawless, que combatia ali os perigos e ameaças neste tal mundo medieval. E todo mundo sacava que ela era lésbica, que ela tinha uma quedinha pelo personagem da Renée O'Connor, que era a sua grande parceira. No caso, a Gabrielle, né? Gabrielle, me lembro muito bem agora, me ajuda aí vocês que são fãs da série. Isso em plenos anos 90, o final, é bem verdade, que não se falava ainda em lacração e que é bem verdade também o espaço LGBT não era tão difundido como é hoje. Tinha muito mais preconceito. E o relacionamento das duas emerge durante o próprio seriado naturalmente. Eu lembro até que tinha muito marmanjo na época que ficou de boca aberta, né? Ficou todo animado quando teve o beijo das duas lá nos últimos capítulos lá de tal temporada.
onde foi revelado de fato que as duas personagens eram lésbicas, né? Então, o que acontece em cima disso? Aconteceu sem forçação de barra nenhuma. Né? O roteiro foi preparado para aquilo, para aquelas duas personagens. Ok? Sem ninguém fazer nenhum tipo de olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, vamos pegar lá Helena de Troia e vamos montar que Helena de Troia também era. Não, aqui, através da criação de duas personagens que foram esboçadas, preparadas e criadas para isso. Eu vou citar aqui uma outra personagem, talvez que muita gente talvez não se lembre ou pouco prestou atenção, que é a Jean, do filme Coração Louco, onde o Jeff Bridges, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator, que é uma mãe solteira que acaba se apaixonando pelo Bad Blake, que é o personagem do Jeff Bridges, um músico fracassado, alcoólatra, e além dela criar o filho dela sozinho, mostrando todo aquele empoderamento, ela chega num ponto que ela vê que a paixão, né? Ela é uma jornalista, acaba indo fazer uma matéria com ele, e os dois começam um relacionamento. E ela vê o ponto certo de dar um pontapé na bunda do cara e falar assim: opa, meu amigo, peraí, você não é para mim, eu não quero. Pô, você quer mais empoderamento feminino de tudo isso que a gente está citando aqui? Sem você, meu amigo, tem que forçar a barra, certo? Então, o que eu quero dizer, através de todo esse papo, que quem teve saco de acompanhar até aqui, é o seguinte, pessoal: tem espaço para tudo. Você não precisa mexer no espaço do outro para você conquistar o seu. É muito claro, certo? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Assim também como eu respeito se você tiver uma contrária. Estou até já preparado para os comentáriozinhos de algumas pessoas que chegam aqui. Ah, você não sabe nada. Não, você falou o nome de tal movimento errado. Não é bem assim. E você tal. Olha, fiquem à vontade, porque eu vejo assim. Como essa é a minha opinião, também eu tenho que respeitar a sua. Só não posso pensar como você, assim como você também não vai pensar como eu. Porém, meus amigos, eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, através do @telamixfilmes. E é claro, se você ainda não estiver inscrito aqui, se inscreva desde já. Um grande abraço e até breve.